Seja muito bem-vinda, eu sou a Júlia Bugança e é claro que você já sabe disso, porque nós já estamos na quarta aula da nossa jornada O Despertar para a Educação Respeitosa. E se você está chegando aqui de paraquedas, volta para assistir as outras aulas, o link está na descrição, assim como o link para você se inscrever na jornada e conseguir receber todos os materiais e informações exclusivas. E a nossa aula de hoje é um tema muito polêmico, o consumo de telas. O terror, apavoro e dono de muito julgamento dentro da educação respeitosa, dentro do desenvolvimento infantil como um todo. E sem perder tempo, antes de começar, eu já quero te falar que essa aula, a intenção dela não é demonizar as telas e muito menos te fazer se sentir uma mãe ruim por oferecer telas para o teu filho. Até porque, como eu já disse no meu Instagram, um pouquinho de tela não mata ninguém. Mas uma mãe exausta, estressada, talvez. Então a gente precisa da informação, a gente precisa saber o que é recomendado, mas a gente precisa saber buscar equilíbrio, entender as nuances da vida e nos adequar da melhor forma, porque a realidade é que em muitas famílias a tela, ela é uma rede de apoio. O desenho, os jogos funcionam ali como uma rede de apoio. O que é o cenário mágico e perfeito? Não é. Mas na maternidade a gente precisa aprender a fazer o melhor que a gente pode com o melhor que a gente tem. Então, o que nós vamos aprender aqui? Como é o consumo de telas em cada fase, sinais e impactos do consumo excessivo, a hora certa para as telas e a possibilidade de remanejo, aqui para a gente já trazendo bem para a educação respeitosa. Então, vamos começar pensando no impacto do consumo excessivo de telas. Vamos entender o que seria considerado um consumo excessivo. Porque o que nós temos hoje, a recomendação da OMS, que parte de diversos estudos que analisam o tempo seguro de exposição à tela em cada faixa etária, que vai nos guiar do que é o excesso. Então, cada idade tem uma recomendação e tudo que ultrapassa essa recomendação é considerado, em teoria, o excesso de tela. Então, vamos dar uma olhada nessa informação, porque, como eu falei, a gente precisa saber o que a ciência nos diz para que a gente seja capaz de adequar para a nossa realidade. Então, de 0 a 2 anos, zero consumo de telas. De 2 a 5 anos, 1 hora por dia. De 6 a 10 anos, 1 a 2 horas. E de 10 a 12 anos, uma média de 2 horas por dia. E aí que a gente precisa entender que o problema, ele mora na regra. Ele não mora na exceção. Porque até uma brincadeira que eu faço no meu Instagram, eu sempre digo, gente, tela em hospital não conta. Não vale como tempo de tela. Quando a criança tá ali doente, a gente tem que levar na emergência, a gente vai ali dando um celularzinho pra dar uma força. Isso, obviamente, não conta como tempo de tela, gente. Claro que não. Então, essa brincadeira ela é um exemplo pra gente ver como o problema ele está assim na regra. A criança ali, eventualmente, por alguma situação específica, consumir tela, desde que isso não entre na rotina, partindo daqueles dados que eu acabei de trazer pra vocês, eu não consigo ver como um problema. E digo como profissional, olhando para o cenário das crianças que tive contato, que vem dessa perspectiva, da tela como uma exceção na rotina e não como uma regra. Mas vamos pensar nesse impacto desse consumo excessivo para a gente conseguir, de fato, compreender o que ele seria, o que seria esse excessivo. E a gente conseguir ir se norteando a partir de todas as informações que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, o consumo excessivo, ele vai atrapalhar no desenvolvimento cognitivo, e aí a gente fala da questão do desenvolvimento da comunicação. Não digo só do desenvolvimento da fala, tá? Porque uma coisa que a gente tem visto muito é que as crianças consomem muito desenho ricos em diálogos, e elas repetem as frases. Então elas estão aptas a falar, mas é uma fala disfuncional. Não é uma fala que de fato eles consigam inserir dentro de uma comunicação e consigam adaptar. Então a gente está vendo muito um cenário de crianças com uma fala que está presente, então os pais não se preocupam, mas é uma fala disfuncional. É apenas repetindo o que elas veem no desenho. Porque o desenvolvimento da comunicação, ele exige que exista uma troca. Não pode ser só a criança recebendo, então só a criança assistindo. A comunicação exige retórica. Então exige que a criança fale e escute. Então por isso que as pessoas dizem, mas como que o desenho vai fazer mal para o desenvolvimento da fala se tem tantas falas no desenho? É nesse sentido, o desenvolvimento da comunicação em si exige a retórica, exige que seja uma troca. E também a gente fala da dificuldade de atenção, né, de concentração, porque o consumo de telas realmente libera uma quantidade de dopamina muito grande dentro do cérebro da criança. E quando ela vai se voltar para atividades que liberam uma menor dopamina, como um brinquedinho ali de madeira que não movimenta, que não pisca, que não pula, não vai liberar tanta dopamina e para a criança tudo vai ser entediante.
E aí ela não vai conseguir ter atenção e se concentrar nessas atividades, nessas brincadeiras que contam com uma menor quantidade de liberação de dopamina, diferente dos desenhos que explodem a cabeça da criança. E isso vale para nós adultos, tá? A gente tá vendo uma geração de adultos que não conseguem fazer atividades de baixa dopamina, que não conseguem sentar e ler um livro, que não conseguem sentar no sofá e fazer absolutamente nada, ou tarefas simples, porque estão ali com o cérebro mal acostumado com o excesso de dopamina das redes sociais, do TikTok, que não conseguem ver um filme inteiro. A gente está numa geração que não consegue ver um filme inteiro, que não consegue ver um vídeo inteiro, então se tu está conseguindo assistir todas as aulas sem incômodo, já é um ótimo sinal. Porque essa geração que vem muito forte, e eu falo porque eu também tenho que me policiar, né? Principalmente como uma produtora de conteúdo dentro das redes sociais, que consequentemente acabo consumindo muito, precisa que a gente tenha esse filtro, até pra gente ser exemplo para as nossas crianças, da gente não se contaminar com esse excesso de dopamina das redes sociais. Afeta o sono e o bem-estar físico, então terror noturno é muito comum nas crianças que apresentam um consumo excessivo de telas. Então aqui a gente vai se baseando, né? Afeta o desenvolvimento emocional e o desenvolvimento social, porque a criança que tem esse consumo excessivo, vamos lembrar, a gente está falando do consumo excessivo, elas perdem oportunidades de interação, perdem oportunidade de manejo de algumas situações. Depois a gente vai falar disso bem trazendo para a perspectiva da educação respeitosa, segura aí. Então, esses sinais do consumo excessivo, a irritabilidade, a criança fica extremamente irritada. Então, por aqui a gente se baseia, tá? Porque, por exemplo, a Cecília é uma criança que não tem uma tolerância boa a telas. Ela facilmente apresenta sinais de um consumo excessivo quando ela tem um consumo que ainda está adequado para a idade dela. Enquanto tem crianças que têm uma tolerância maior a telas. Então eu sempre falo que a gente se basear no consumo excessivo, a gente se baseia por esses sinais aqui. Se eles estão aparecendo, então está tendo um consumo excessivo, mesmo que o teu filho não fique o período que a OMS fala ali. Porque as crianças têm sim uma divergência de tolerância. Então a irritabilidade, tudo estressa, tudo é explosivo. Desinteresse em atividades de baixa dopamina, né? Então, um quebra-cabeça, um brinquedinho de peça, um brinquedinho de encaixar, coisas mais simples que não piscam, que não pulam, como eu falei anteriormente. Falta de interesse em interação social, então a criança prefere, tem um monte de amiguinho, ela prefere ficar vendo desenho do que brincar. Tem outros adultos importantes na vida daquela criança e ela prefere o desenho do que brincar. E também a dificuldade de concentração, como nós já falamos. E agora que eu puxo a brasa para o meu lado, agora a gente entra a fundo na educação respeitosa. Trouxe informações anteriores para vocês, porque como eu falei, é sempre importante para a gente conseguir ponderar. Então agora, vem comigo na parte da educação respeitosa, vamos focar aqui. A gente acredita, falo muito de mim como profissional, que o consumo das telas, ele pode ser muito mais prejudicial quando ele está na hora errada do que a quantidade. Então, o momento oferecido pode ser muito pior do que a quantidade oferecida. Então, por exemplo, tá? Meia hora de tela para um bebê de 8 meses. Eu não acho o fim do mundo. Mas se tu der meia hora de tela para um bebê de 8 meses durante o momento da refeição, ali o bebezinho tá comendo e... Ai, aí eu já acho que aí pode ser muito prejudicial. Então, dentro da perspectiva da educação respeitosa, a gente olha para isso. Mais para o quando do que para a quantidade. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês os momentos que, assim, ó, proibido o uso de telas. Salve exceções. Se eu ficar sabendo que vocês estão dando tela nesses momentos, eu vou ir puxar o pé de vocês. Então, como eu tinha falado, durante a alimentação, a criança precisa ver o que ela está comendo, ela precisa estar sentindo o que ela está comendo. Quando a criança se alimenta vendo telas, tem maior risco de engasgo, maior risco de problemas alimentares, porque essa criança não está percebendo o que ela está fazendo. Então, sabe aquilo no cinema, quando tu come muito mais pipoca do que se tu tivesse comendo pipoca sem ver nada? Porque tua atenção tá tão ali que tu vai comendo e nem percebe? A mesma coisa acontece com as crianças. E lembrando, o problema está na regra e não na exceção, como o exemplo que eu já trouxe para vocês. Lá em casa é proibido o consumo de telas, de celular, ficar com o celular, ficar vendo TV durante a alimentação. Mas todos os sábados a gente almoça vendo Bluey. Então o problema está na regra, não na exceção. Também para acabar, para cessar comportamentos. Então a criança ali começa um descontrole emocional, uma birra, e aí logo vem alguém, ou a criança chorou por algum motivo, vem alguém com o celular, olha aqui, mas olha aqui o desenho, vamos ver o desenho? Vem no colinho ver o desenho. E impede que a criança tenha oportunidade de lidar com aquele sentimento.
de compreender, de lidar, de buscar formas de se sentir melhor. Tu tira uma série de oportunidades da criança quando, diante de um sentimento ruim, tu só busca distrair ela desse sentimento. E isso é muito usado com as telas. Chorou? Vamos ver o desenho aqui no colinho da mamãe? A criança começou a ter um descontrole emocional. Olha aqui, olha aqui pro desenho. Vou botar aquele desenho que tu adora. E principalmente quando a gente fala dos anos de ouro, né, dos 3 primeiros anos de vida, em que a criança tá aprendendo, criando padrões de comportamento, tá aprendendo o que ela faz diante de cada sentimento, de cada emoção. Quando a gente faz isso, é um prejuízo tão grande que vocês não têm noção. Por isso que esse é proibido, por isso que esses aqui eu puxo o pé de vocês. E esse aqui não tem nem exceção. O problema não tá na regra e não na exceção. O problema tá em tudo nesse aqui. Esse eu puxo o pé de vocês mesmo. É proibido também os desenhos de baixa oportunidade, que são aqueles desenhos que tem pouca fala, aqueles desenhos que a história não tem início, meio e fim, então é tudo meio bagunçado. Ou aqueles desenhos que reproduzem comportamentos inadequados. Então, por exemplo, agora a Peppa tá relaxando um pouco, né? Mas os primeiros desenhos da Peppa, nossa, ela jogava coisa no chão, ela quebrava coisa, ela sujava coisa. Gente, não adianta tu falar pro teu filho que isso não pode fazer e dar um desenho pra ele que faz exatamente isso. Então isso aqui também tá proibido. Pega aquele, como é aquele que não fala nada? É o Pocoyo? Acho que é, né? O Pocoyo que não fala nada. Não pode, gente. Já que a criança vai consumir telas, que seja de uma forma que agregue em alguma coisa. Vamos fazer um uso inteligente. Acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Compreender como que a gente faz um uso inteligente das telas. Antecedendo o sono, porque como a gente já falou também ali da questão do terror noturno, e também porque, principalmente quando a gente fala ali do oferecer tela antes de dormir, isso não é bom nem pra gente, quem dirá pra uma criança, porque é algo que compromete sim a qualidade do sono, e o sono na infância é sagrado. É uma peça essencial do desenvolvimento, é o sono. Crianças que não dormem bem, não se desenvolvem bem, e consequentemente têm mais comportamentos desafiadores e vira aquele dominó, assim, de coisas que vão desandando por consequência. Então o sono é uma prioridade, algo importante na infância, por isso a gente não oferece tela antecedendo o sono. Porque tu pensa, tá, Julia, tu fala muito de comportamento, o que tu tem a ver com o sono? Porque a qualidade do sono interfere. Quem tem criança e já viu uma criança cansada, sabe do que eu estou falando. Todo mundo já vivenciou aquele descontrole emocional, aquela birra, que tu pensa, gente, isso é só sono. É só dormir. É só dormir que tudo vai melhorar. E aí a gente fala também da tela como um suporte constante. Aqui a gente retoma, o problema está na regra, não na exceção. Então, por exemplo, a criança não consegue esperar por algo sem telas. Essa criança não consegue andar de carro se ela não tiver um celular ali. Ah, um dia vocês vão fazer uma viagem, tu quer ir conversando de boa com teu marido, com a tua amiga, e vai dar uma tela ali? Ok, mas se essa criança não consegue fazer um passeio simples de carro sem ter um celular ali, isso é preocupante. Isso virou regra, deixou de ser exceção. E aí, a gente tem um consumo inadequado das telas, não é um consumo inteligente. E também em todas as atividades domésticas. E eu sei, como mãe que também cuida da casa, eu sei que fazer todas as tarefas domésticas com uma criança junto pode ser um grande desafio, principalmente quando eles são muito pequenininhos. Mas é de extrema importância que a gente inclua as crianças na tarefa doméstica. Ao invés de dar um desenho para ver enquanto a gente limpa. Ah, Julia, hoje eu tô cansada, hoje tá difícil. Ok, é exceção, não é regra. Mas se for uma regra, sempre que tu vai trabalhar ali nos cuidados domésticos, tu dar tela pra criança, daí a gente começa a entrar no ponto de que virou regra, e aí é muito fácil de virar um problema. E eu digo isso por experiência própria, né? A Cecília, eu sempre trabalhei muito a autonomia dela, então desde muito pequenininha a gente chegava em casa, ia lavar uma louça, eu botava ali a cadeirinha, ela ficava junto comigo lavando a louça. Tudo, eu sempre incluí ela muito nas tarefas. E teve uma época ali, até estava em lançamento da comunidade, acho que foi o primeiro lançamento que eu estava muito sobrecarregada e acabei sempre que eu ia fazer uma coisa da casa, eu botava desenho para ela. E aí chegou um ponto que eu percebi que ela não estava mais se incluindo nas tarefas, coisas que ela fazia quando era menorzinha, ela não estava fazendo. Porque ela entendia que o momento da tarefa doméstica era um momento meu e era o momento dela de ver desenho. Quando não, as tarefas domésticas cabem a todos da casa e a gente vai adequando ali conforme a idade da criança. Então vamos relembrar aqui. Durante a alimentação, puxa teu pé. Para acabar com comportamentos desafiadores. Nossa, esse aí eu te assombro o resto da vida. Desenhos de baixa oportunidade, antecedendo o sono, como um suporte constante em todas as tarefas domésticas. Isso aqui
é o que a gente bane para a gente ter um uso inteligente das telas. Para as telas serem as nossas amigas, não nossas inimigas. Então nós ensinamos as nossas crianças a não serem reféns das telas, mas a usá-las de forma consciente e criativa. Porque assim a gente consegue encontrar benefícios na tela quando bem usada. Então o que a gente aprendeu aqui juntas hoje? O impacto do consumo de telas, que o problema está na regra e não na exceção, que precisamos da informação para a gente fazer um uso inteligente das telas, e quando a tela é nossa inimiga e quando ela é nossa aliada, para que a gente tome ali as decisões mais inteligentes para o desenvolvimento das nossas crianças. E por fim, a nossa tarefa do dia, muito importante se tu está participando do nosso prêmio de Natal da comunidade Hipólita. Compartilha algum momento, pode ser aqui nos comentários, pode ser lá no teu Instagram, de um momento que tu fez um mau uso das telas. Eu já citei o meu, né, que foi ali com a questão de excluir a Cecília das tarefas domésticas, fazendo com que ela sempre estivesse no consumo de telas nesse momento. E como você reformularia isso? E caso, né, tô grávida, meu bebê é muito pequeno, ainda não tive nenhuma experiência negativa, compartilha com a gente algo que tu viu, que tu ouviu. O importante é a gente fazer esse compartilhamento das nossas informações, das nossas vivências, porque isso acrescenta muito. Então, beijos, até a nossa próxima aula.